Iniciamos mais um Momento da Fé. Esse programa que tem levado a palavra de Deus a diversas pessoas, diferentes etnias. Não é você que está agora nos assistindo pela Unifé TV. Nós hoje vamos falar a respeito da espiritualidade. A espiritualidade. O que você acha da espiritualidade? Qual é a sua concepção da espiritualidade? O que você entende por espiritualidade ou um ser espiritual, não é um ser interligado com alguma energia, não é espiritual? Nós vamos estar aqui tratando exatamente desse aspecto, não é, que diz respeito, não é, à espiritualidade de cada indivíduo. Você que está acompanhando conosco, eu tenho absoluta certeza de que você será abençoado pelo Senhor Jesus. Você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que tem acompanhado os noticiários diariamente, os fatos que têm ocorrido, não é, nesse planeta. Eu tenho certeza absoluta de que existem fatos que não são oriundos, não é, do homem, mas são práticas, não é, influentes, não é, do ser maligno que é o diabo, né? Você vê o aumento de criminalidade, você vê, não é, que o ser humano está vivendo uma vida usada pelo mal, uma vida que tem levado, não é, à destruição tanto de si mesmo como de outras pessoas. E você observa que diversas pessoas vivem uma vida desesperada, não é, uma vida sem solução, uma vida, não é, de opressão, de frustração, de decepções. Essas pessoas, elas não sabem a quem recorrer, elas não têm a quem recorrer, não é? Então elas vivem uma vida extremamente, não é, sática, uma vida sática, uma vida que só de sugação, não é, uma vida onde muitas pessoas não é, têm se entregado, não têm lutado, não têm procurado uma melhora, porque a melhora se encontra somente no Senhor Jesus. E esse é um dos motivos pela qual nós vamos tratar hoje, não é, desse assunto da espiritualidade, não é, porque se as pessoas de fato buscassem, não é, a Jesus, não é, buscassem, não é, esse Deus que muda as vidas, que transforma as vidas, um Deus que tem transformado famílias, que tem abençoado as famílias, eu tenho certeza que a nossa sociedade seria extremamente diferente do que o atual, não é? E hoje nós vamos estar lendo aqui um texto da palavra de Deus, não é? Nós vamos estar hoje fazendo aqui a menção da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que você vai se espiritualizar de forma positiva e terá um raciocínio, não é, racional, que diz respeito, não é, à palavra de Deus, não é, e a compreensão será muito mais viável, não é, e você estará, sem sombra de dúvida, não é, aprendendo um pouco sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos estar lendo aqui em Lucas, capítulo 10, e o versículo 18 e o versículo 19. Não é? Nós vamos estar lendo aqui e vamos estar explicando a respeito desses dois versículos inseridos aqui nesse texto, não é? De Lucas 10 e o versículo 18 e o 19. Então o versículo 18, o Senhor Jesus, ele inicia falando a respeito, não é, da exclusão de um anjo. Ele inicia falando a exclusão e da descida, da caída desse anjo, não é, lá do céu. Então o Senhor disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Olha o primeiro versículo, o Senhor Jesus, ele diz que ele presenciou a caída, a expulsão de Satanás, não é, do céu, quando houve a rebelião, não é,
desse anjo que era um anjo especial, um anjo espetacular, um anjo, não é, que exercia funções extremamente, não é, satisfatória e privilegiada, mas infelizmente, não é, ele deixou entrar no seu coração, na sua mente, não é, a ânsia, não é, de usurpar o trono de Deus, a qual não lhe era permitido. E aí, como tudo tem consequência, né, tanto consequência negativa como consequência positiva, esse anjo, esse arcanjo, ele veio a ser expulso, não é? Veio a ser excluso e foi expelido lá do céu e foi lançado nas profundezas do abismo. Por essa razão que o inimigo, o diabo, não é, está aqui na terra irado, se levantando contra o povo de Deus, porque ele sabe que a criatura, não é, ela tem a possibilidade de alcançar a salvação, já que ele perdeu essa oportunidade, não é? Ele trocou essa oportunidade de viver, não é, eternamente, não é, na santidade, na presença de Deus, simplesmente pela ganância, né, pela soberba, pela a ânsia de se tornar, não é, um adorado pelos seus, não é, súditos, pelos os anjos, né, aqueles mais inferiores, a qual Deus o criou exatamente para a adoração, não é, os serafins, como o próprio Isaías diz, né, que na visão que ele teve, ele viu o alto e sublime trono de Deus, e acima da sua cabeça os serafins, não é, qual possuía 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 o rosto, e com 2 voava e clamava dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então você percebe, não é, internauta, telespectadores, que Deus o criou essa classe exatamente para lhe adorar. E a função desse indivíduo era exatamente, não é, levar essa adoração diante de Deus. Mas chegou num determinado ponto, não é, de que ele, não é, almejou, não é, receber essa adoração, não é, que em vez de eles adorar a Deus, ele ansiava a ser adorado assim como Deus era adorado. Então veio essa concepção do pecado. Algumas pessoas, elas interpretam a Bíblia de forma equivocada, e na sua interpretação ela atribui a concepção do pecado no jardim do Éden, com Adão e Eva. Mas na verdade, meu amado, o pecado se originou, não foi no jardim do Éden, mas foi no céu. Foi na morada de Deus aonde o pecado se originou, aonde teve a concepção, e a concepção, não é, foi dada assim no coração desse indivíduo que estava ali na presença de Deus, não é, desse arcanjo, o Lúcifer, que é denominado como Bezebu, como Satanás, como Satã, e assim diversas, não é, e etc. E aí acontece, querido, que o Senhor o viu, não é, presenciou esse indivíduo, a queda dele, mas também o Senhor nos prometeu, nos fez uma promessa, não é? O Senhor nos delegou também aqui a autoridade, e vamos ver o que o Senhor nos entregou aqui, essa arma extraordinária, muito eficiente, eficaz, e o crente que usar essa arma, sem sombra de dúvida, será muito abençoado e terá uma proteção extremamente, não é, agradável e protetora. Olha o versículo 9, o Senhor diz: Mas eu vos lhe dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do mal lhe fará dano algum. Então, veja, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, veja que Deus também, Ele não nos deixa à mercê do mal, Ele não nos deixa na mão de Satanás. Ele sabe que o inimigo está no mundo, né, nessa litosfera, operando nas vidas das pessoas de forma negativa e destruindo as famílias, assim, não é, como o Senhor Jesus, ele nos alerta no livro de João, capítulo 10, onde ele diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então, são 3, não é, objetivos do diabo, são os 3 focos dele: matar, roubar e destruir.
Então ele não faz outra coisa a não ser, né, praticar aquilo a qual ele sabe fazer, que é destruir as vidas, que é matar e roubar as almas dessas pessoas, não é que não fazem a vontade do Senhor Jesus. É por isso que se você que está me assistindo, não é, faça a vontade de Deus, aceite Jesus como seu Salvador, porque aí Satanás não terá mais autoridade nem poder sobre a sua vida e nenhuma influência lhe atingirá. Amém? Então o Senhor está dizendo que vos lhe dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do mal lhe fará dano algum. Então essa autoridade que Deus aqui nos delega, irmãos, é para que você possa de fato fazer a vontade dele, a vontade do Senhor. Quando você faz a vontade de Deus, não é, essa palavra aqui, ela se cumpre em sua vida. Quando você faz a vontade do Senhor Jesus, irmãos, aí você, não é, tem autoridade sobre a serpente. A serpente, não é, ela é astuta, ela é sagaz, e na sua sagacidade ela procura prejudicar as pessoas, destruindo os relacionamentos, destruindo, não é, a vida espiritual das pessoas, destruindo a vida, não é, emocional, não é, conjugal, financeira, familiar, etc. Então esse indivíduo, ele toca a partir do momento que a pessoa ela não tem a proteção divina, mas quando ela reconhece a dependência de Deus, aí o inimigo não pode mais tocar nessa pessoa, não é, porque o Senhor não permite, porque essa pessoa está debaixo da potente mão do Senhor Jesus. Assim como em Hebreus diz, né, no livro de Hebreus, que os anjos estão, não é, nos auxiliando, não é, guardando aqueles que hão de herdar a salvação. E esses são os anjos que nos protegem, que nos livram. Não é assim que 1000 caem ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. E essa é a palavra do Senhor. Então, o Senhor nos delega aqui, meu amado, autoridade. Autoridade sobre o mal. Autoridade sobre os demônios. Autoridade sobre os espíritos, não é, que vivem em prol da destruição das pessoas. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela é um órgão vivo que trabalha, não é, com a objetividade de propagar o Evangelho, de levar o Evangelho até as pessoas que desconhecem Cristo como o único caminho, não é, a qual devemos herdar a salvação. Então, não é, o Senhor Jesus, ele nos dá essa autoridade para podermos repreender o mal, repreender, não é, as práticas de Satanás, as influências e setas malignas, porque o Senhor é um ser sábio. E essa sabedoria de Deus, não é, proporciona uma vida agradável àqueles a quem ele busca. Então, o Senhor Jesus, irmãos, nos dá esse poder sobre o mal, poder sobre os espíritos imundos, né? A gente vê tantas pessoas aí vivendo uma vida errônea. A gente vê tantas pessoas vivendo uma vida de engano, uma vida de depressão, de frustração. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão aí sendo usadas, sendo instrumento de Satanás? Quantas pessoas estão aí, não é, vivendo à mercê desse demônio, desse espírito maligno? E essas pessoas vivendo nessa prática repugnante aos olhos do Senhor, não reconhece que depende de Deus, e o diabo vai explorando essas pessoas, vai sugando como parasita essas pessoas. E aí ele vai usando essas pessoas como instrumento para prejudicar outras pessoas. Só que quando a gente busca o Senhor, quando a gente acredita em Deus, aí as coisas mudam. Por quê? Porque você passa a ter um conhecimento de Deus, você passa a buscar uma orientação divina, você tem a Bíblia como manual de diretrizes que
auxilia nesta caminhada e te mostra o que é certo e o que é errado, e aonde você deve pisar, o que você deve fazer para fugir do que é mal, para não ser prejudicado. Porque a palavra de Deus, ela nos proporciona tanto a nossa salvação, que é o propósito, é o objetivo de todos os cristãos, como a Bíblia nos ensina a ter uma estadia agradável aqui na terra, na presença de Deus. Você vê hoje jovem, né, adolescente, no mundo da criminalidade, nesse submundo escuro, nesse mundo tenebroso que suga essas pessoas. E tudo isso, irmãos, já foi previsto pelo Senhor, porque Ele disse que o príncipe desse mundo já se aproximaria. É por isso que a sua estadia aqui já tinha chegado ao fim. Você que ainda não reconheceu a Jesus como teu Salvador, você pode agora estar aceitando Ele como teu Salvador. Você pode agora estar reconhecendo a Jesus como teu único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Porque Deus, irmãos, se entregou ali na cruz para que hoje eu e você pudéssemos ter essa oportunidade de estar aqui, fazendo a sua vontade. E nós não podemos fugir disto. Nós não podemos buscar outro meio, outro refúgio, porque não existe. Aparentemente você pode buscar o refúgio numa imagem, não é? No rio, não é? Numa pedra, numa árvore, mas chegará um dia, uma ocasião em que você vai ter que se prostrar diante de Deus. Isso é inevitável. É inevitável. E vai chegar esse dia a qual todos os seres humanos, grandes e pequenos, confessará que só o Senhor é Deus. E aí eu lhe pergunto, será se você está preparado para ir até Deus, até a presença de Deus? Você está preparado para chegar diante de Deus, não é? E alcançar a sua salvação, meu irmão? O inimigo, ele prende o coração, escurece o coração, ele cega a pessoa para que a pessoa não reconheça Jesus, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está aqui nesse planeta com essa objetividade de destruir as pessoas. Mas o Senhor nos deu autoridade para expulsar esse demônio, nos deu autoridade para repreender esse mal, não é? E sermos vitoriosos, receber a vitória, receber a bênção, viver uma vida agradável na espiritualidade do Senhor Jesus, vivendo, não é, numa estadia, não é, extremamente, não é, abençoada, vivendo na obediência, vivendo no temor do Senhor. Nós não podemos, não é? Você não pode ser instrumento do diabo, porque quem te criou foi Deus. Você tem que ser instrumento de Jesus, um instrumento de Deus para levar o Evangelho, propagar o Evangelho, não é, levar o amor de Deus, levar a libertação a outras pessoas que precisam desse Evangelho, que precisam desta palavra. Então você jovem que está nos assistindo, que está se alimentando dessa palavra, que está se espiritualizando, não é? Você que acredita, que crê no Senhor Jesus, eu tenho certeza que a tua vida, a partir desse momento, já se modificou, o teu pensamento, a tua concepção em relação a Deus, a sua perspectiva, a sua crença. Eu tenho absoluta certeza que a partir desse momento o seu pensamento será diferente concernente à palavra de Deus e o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele viu o diabo cair como um raio. Ele caiu, não é? Mas o Senhor Jesus não nos deixou à mercê desse indivíduo. Porque a palavra diz que o Senhor nos deu poder para pisar serpente e escorpião
e nem a força do mal nos fará dano algum. Por que nem a força do mal nos fará dano algum? Porque o Senhor é quem está conosco. E se o Senhor está conosco, por que nós vamos temer o mal? Por que nós vamos nos rebaixar ao mal? Por que nós vamos viver uma vida desesperada, temendo, correndo do mal, se que nós devemos enfrentar e vencê-lo? Se Deus me deu autoridade, é óbvio que eu tenho que ir, lutar e vencer. Porque o inimigo não é maior do que Deus. Então, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, Deus quer te dar vida e vida com abundância. Então, acredite, creia, e eu tenho absoluta certeza que a sua vida, a partir desse momento,